Essa palavra é uma palavra muito prazerosa, né? A gente gosta muito de compartilhar o livro de Efésios, mas Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Abaixa a sua cabeça. Ore comigo. Pai querido, nós queremos viver, Senhor, infinitamente mais do que tudo que pensamos ou que pedimos. Gera em nós, Senhor, o extraordinário. Espírito Santo, nos coloca, Deus, numa profundidade de intimidade contigo tão grande, que nós possamos alcançar, Senhor, a tua plenitude nessa noite. Que nós possamos sair daqui cheios de ti, cheios da tua glória. Porque nós temos certeza, Senhor, que não há outro como a Ti. Tu és, Senhor, o grande eu sou. Tu és o maravilhoso, o El Shaddai. E nós queremos render somente a Ti, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, querido? Fale para o teu irmão. Você tem grandes expectativas no Senhor? Mas tem mesmo. Você quer viver algo maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você almeja? Que a gente é tão limitado enquanto ser humano, que às vezes a gente se depara com situações problemáticas, com situações em que nós precisamos exercer a nossa fé e nós somos paralisados. Às vezes as circunstâncias da vida, às vezes a vida de um irmão, às vezes a vida de um vizinho nos paralisa para nós alcançarmos algo extraordinário, algo grande. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre duas casas, sobre duas famílias que precisaram contemplar, que precisaram alcançar a plenitude de Deus de uma forma extravagante. E precisaram ver além daquilo que estava visível, aquilo que eles estavam tocando, aquilo que eles estavam conseguindo ver a olho nu. Mas eu creio, querido, que essa palavra de Deus foi gerada a mim e a você enquanto igreja do Senhor nessa terra. E que a glória de Deus, o poder de Deus, Ele não é tão longe assim. Pelo contrário, Ele está perto de nós. O interessante seria que nós tivéssemos uma comunhão tão grande com Deus, uma comunhão tão profunda com o poder de Deus, que o sobrenatural não fosse algo distante, mas que o sobrenatural fosse algo natural. Amém? Você entendeu isso? Você precisa contemplar o sobrenatural sendo algo natural na sua vida. O interessante é que se os meus olhos fossem além das expectativas do mundo, se os seus olhos fossem além das expectativas desse mundo, dessa terra, nós conseguiríamos ver o sobrenatural como se ele fosse natural. Meu Deus, aleluia! Você não está entendendo o que eu estou te falando. Você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você já estaria mergulhando junto comigo. E essa tarde, o Espírito Santo fez uma coisa muito doida comigo. Ele sempre faz, né, irmão? Vocês sabem que eu vou embora, né? Eu mergulho mesmo. E eu estava ouvindo a palavra, relendo a palavra do final de semana e ouvindo Deus falar comigo. E o Senhor começou a me mandar uns raios ultravioletas, uns raios celestiais do céu. Um negócio que eu não consigo nem explicar para vocês. E aí o Senhor me deu essa palavra. Que a medida dele
que a largura dele, que o comprimento dele, que a altura dele, não temos dimensão. Somos pequenos, a minha pequenez não alcançava a glória de Deus. Eu não conseguia colocar Deus numa caixinha, eu não conseguia entender o que o Senhor estava fazendo, porque eu sou muito limitada. E aquilo foi me dando uma alegria, queridos, tão grande que eu comecei a buscar em Deus. E realmente eu lembrei dessa palavra e eu fui nela, e ela é justamente a resposta daquilo que o Espírito Santo estava falando comigo. A dimensão, a largura de Deus é algo muito sobrenatural. Mas não deveria ser. Deveria ser natural para mim e para você, que temos acesso direto com o Pai, que podemos contemplar a plenitude dEle. Oh, xaramanaias. Maravilhoso, querido, é quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e nós contemplamos a face do Pai. Maravilhoso é quando Ele nos toca e nós nos sentimos completos, nós nos sentimos saciados, nós nos sentimos amados por esse Deus maravilhoso. Quando estamos carentes, quando estamos pequenos, feridos, nós possamos nos entregar num colo de um Pai que nos alcança em qualquer momento, em qualquer lugar. Porque a dimensão de Deus não pode ser enquadrada em uma igreja, não pode ser enquadrada em um país, não pode ser enquadrada em uma denominação. Porque a profundidade do Senhor, a palavra de Deus diz que nem os mares, nem os terremotos, não há como explicar a soberania, o poder, a grandeza desse Deus maravilhoso e exaltado. O universo está aí para mostrar o poder, a glória de Deus. As estrelas, o sol, o mar, a dimensão. Querido, que maravilhoso, que soberano. Oh, xaramanaias. Fala para o irmão que está do teu lado, ele é muito grande. Ele é muito profundo. Ele não tem comprimento. Ele não tem largura. Meu Deus! Ele não tem aonde você o encaixar. Ele não tem aonde você o definir pequenino. Porque os atributos de Deus são infinitos. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus, queridos? Oh, maravilhoso! Quando nós entendemos que os atributos de Deus, eles são infinitos, nós buscamos e nunca vamos parar de buscá-lo. Porque nós sempre vamos ter sede. Eu sei que essa água da vida, né? A palavra de Deus é aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Mas começa uma outra sede. Uma sede dessa dimensão. Uma sede daquilo que é sobrenatural, daquilo que é eterno. Daquilo que eu e você não limitamos. Daquilo que é ciência, aquilo que é teologia, aquilo que é matemática. Não consegue enquadrar. Oh, maravilhoso, soberano, poderoso. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nos enche, Senhor, de maneira sobrenatural. Meu Deus, Orecanta Ramanaias. Não precisamos de palavras. Quando nós, querido, nos colocamos nessa posição. Quando o nosso coração se quebranta. Oh, maravilhoso. Oh, grandioso, a gente só começa a declarar a soberania, só começa a amá-lo, adorá-lo, e as coisas vão se transformando, e a nossa vida, né, a nossa cervical, que a palavra de Deus diz, os corações duros, aquele que é duro vai quadrando a cervical, e vai se prostrando, e vai se declarando, vem, Senhor, e toma conta. Humilhando, né, o coração, humilhando a face, para contemplar a glória do Pai. Porque o que é maravilhoso e extraordinário é que quanto mais nós nos encurvamos a Ele, nós nos humilhamos. E não é para cima, querido, mas é para aquilo que está dentro.
aquilo que é no interior, mas nós contemplamos a glória dele, que está lá, que é alto, que é soberano, que não tem medida, que não tem largura, que não tem comprimento. Você está entendendo? Às vezes a gente está querendo manifestar em uma forma grande, mas é aquilo que está lá dentro, aquilo que só o Senhor pode tocar, que manifesta o extraordinário dele. É uma coisa maravilhosa. E esse, querido, é a primeira dimensão. O lugar secreto de Mateus 6. Fecha a porta do teu quarto. E no teu secreto, fala, igreja. Ó a escola dominical aí. E ele no secreto te responderá. E é aí que começa o processo da dimensão que não tem largura, que não tem comprimento, que é a grande maravilha do poder e da glória de Deus. É no seu secreto. É quando você encontra esse lugar seguro, esse lugar onde só o Pai te vê e só você contempla a glória dele. É onde você não usa máscara, onde você é quem você é onde você se entende com o Pai, é onde você guerreia com o Pai, é onde você adora, onde você se humilha, é ali no teu secreto. Ninguém consegue entender a dimensão de um Deus tão grande se revelando de uma forma humana, de uma forma medíocre. Queridos, muitos não estão tendo acesso a esse lugar secreto, porque verdadeiramente não querem se humilhar, não querem se colocar na posição de entrega, na posição de renúncia. Porque quando nós entramos no lugar secreto, o Senhor, Ele não pede uma coisa, Ele não pede outra, Ele pede tudo. E é aí que Ele começa a contemplar e a se revelar. E quando Ele se revela, a manifestação dEle é tão grande que você vai entregando. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu renuncio. Senhor, é tudo teu, nada meu. Toma, Pai. Toma, Pai. Toma, toma. E aí você vai vendo e vai contemplando a glória de Deus. Mas nós estamos tão apegados. Nós estamos, às vezes, tão necessitados de coisas dessa terra, que a gente não consegue ter esse lugar secreto, não consegue ter essa dimensão. E a primeira casa é a casa de Maria, Marta e Lázaro. E naquele momento em que Jesus estava na casa de Marta e Maria e Lázaro, e Maria preocupada com o serviço da casa, em Lucas, a palavra de Deus diz isso. A palavra diz que ela era hospitaleira, era uma anfitriã de excelência. Amém, queridos? Ela tem muitas qualidades e muitos atributos. A palavra, por isso ela está aqui, para nós aprendermos sobre ela. Mas a palavra de Deus também nos diz que em um momento começou a chegar gente. Começou a chegar gente. E o trabalho de uma dona de casa, a gente sabe, ele é maravilhoso. Mas quando a gente tem em grande quantidade, a gente fica o quê? Sobrecarregada. E sobrecarregada a gente fica inquieta, a gente fica insatisfeita, a gente fica brava, a gente fica cansada. E não é fácil, né? Quando eu tinha o Esdras, eu achava que eu tinha problema. Eu achava que eu vivia cansada, irmão. Depois eu tive o Isaac, eu vivia cansada também. Aí eu tive a Alana também. Meu Deus, acabou o cansaço. Vou pensar em cansaço como? É sério. Acabou o cansaço, pensar em cansaço. Mas a verdade é que Maria, ela era extravagante, ela era agitada. E eu me associo muito a essa mulher. E aí, queridos, em um momento, a casa dela cheia, Jesus, né, a palavra de Deus diz, o Senhor está vendo aqui, as coisas precisam ser colocadas no lugar, e Maria está aí aos seus pés. Manda ela me ajudar. Aí no 42, Jesus vira para ela no versículo, ela, não é assim. As coisas são coisas. Os momentos de adoração comigo são momentos de adoração. E a gente tem perdido a oportunidade do secreto, Jesus na nossa casa, e a gente querendo fazer coisa para Jesus. E a gente preocupado em produzir para Jesus. E Jesus falou, não estou te pedindo nada disso, Maria.
Marta, eu não estou te pedindo nada disso, vem aos meus pés, porque eu quero falar contigo, porque eu quero que você escute a minha voz, eu quero que você me entenda. Amém, igreja? Você está entendendo isso nessa noite? Queridos, que maneira sobrenatural do Senhor tratar conosco na individualidade, no secreto dEle. Naquela que era calma, introvertida, né, que era Maria, e naquela que era extravagante, que era, né, ativa como Marta. E o Pai ali falou com as duas e tratou as duas. E no momento da ressurreição de Lázaro, o Senhor havia falado sim tão profundamente ao coração de Marta, que Marta foi até Jesus, ele não esperou Jesus entrar, né? Quando ele estava se aproximando, ela falou, eu vou lá. Jesus, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E ela falou, se creres em mim, verás que essa morte não é para a derrota, mas essa morte é para vida. Todo o capítulo de João 10 conta a história. E aí, Maria diz, eu creio. Eu creio. Você crê, querido, que a glória de Deus pode fazer o teu milagre? Que a glória de Deus pode fazer o extravagante na sua casa? Que quando você tocar nas vestes do Pai, a glória dele vai trazer ressurreição. Aquele marido que está precisando ser ativado a fé, aquela mulher que precisa ser ativada a sua fé, aquela criança que está dando problema na escola com os amiguinhos, ative a sua fé. Chame ao Pai, se necessário for, corra a Ele, mas vá ao teu secreto e permita que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Como é maravilhoso, queridos, olhar para essa casa e entender que essa casa tinha a dimensão do poder e da glória de Deus. Que a casa de Maria e de Marta e de Lázaro era uma casa onde a dimensão da glória do Pai era plena. Eles tiveram um processo de caminhada sim, porque eles eram amigos chegados do Senhor. Mas é uma casa que nós olhamos hoje, e nós vemos em Lucas 11, nós vemos em João 10, em João 11, e a glória de Deus se manifestou na plenitude do Pai. E a maravilha da glória, querido, trouxe ressurreição, trouxe cura, trouxe alimento, trouxe adoração. E é essa dimensão que nós precisamos entender para as nossas vidas, para a nossa casa. Que nós não podemos colocar o Senhor numa caixinha e querer que Ele trabalhe daquela forma, mas que Ele tem uma dimensão infinita. E que o extraordinário do Senhor está na nossa frente e que eu e você podemos ter acesso. Se permita contemplar o extraordinário de Deus. Não fique endurecido. Não fique longe daquilo que é sobrenatural. Porque para mim e para você isso tem que ser acesso diário. Isso tem que ser natural. Amém, igreja? Quando o Senhor começa a mudar as circunstâncias da vida. E eu me lembro agora da casa de Jó. Quando há morte, quando há derrota, quando há doença, quando há fome, nudez, quando há destruição, parece que os problemas são maiores e parece que nós precisamos de um Deus maior. Se nós olharmos para a casa de Marta e Maria e Lázaro, talvez você diga, não, houve uma ressurreição, foi algo grande. Mas o poder e a plenitude desse Deus, né, de dimensões, Ele é um Deus que é extraordinário e que faz e que gera milagre, amém, igreja? Mas a casa de Jó é uma casa no mesmo nível, aonde a dimensão da plenitude da glória de Deus aconteceu de uma forma soberana, aonde o acesso da casa de Jó não ficou longe daquilo que foi sobrenatural. E o Senhor falava isso essa tarde comigo de uma maneira muito linda. Porque os problemas não param de chegar. É o telefone que toca. É o WhatsApp que traz as más notícias. São famílias que choram. São mães que estão sentindo dores de parto por filhos já crescidos.
E a destruição, querido, está aí. Algo que a gente ouvia nos noticiários, agora está perto das nossas casas, dentro das nossas famílias. Não é verdade? E aí eu clamo ao Pai que é maravilhoso, que é soberano. E eu falo, Pai, traz o teu extraordinário para nós. Senhor, faz nas nossas vidas como o Senhor fez na vida de Jó. Restitui, 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 Senhor. E a palavra de Deus em Jó, lá no finalzinho, né, nos últimos capítulos, onde o Senhor começa a falar com ele, depois de tantas tentativas de Jó, conversando muito com os amigos, aí a partir do 38, ele começa a conversar, a ter um diálogo, e o Senhor fala com ele. Acontece algo muito tremendo, de uma dimensão, queridos, que me chamou muita atenção esse final de semana, que até então eu não tinha ouvido essa expressão, mas eu gostei muito. E essa Bíblia, nessa linguagem, você pode abrir comigo, lá em Jó. São somente duas versões que tem. Eu realmente confirmei isso, eu achei muito interessante, porque na corrigida não tem, mas não deixa, né, de ser a verdade dos fatos. E no versículo, no capítulo 42, o Senhor vem declarando todos os planos que estavam sendo frustrados, e aí o Senhor responde a Jó. E aí a glória de Deus é manifestada ali de uma maneira sobrenatural, e acontece, né, aquela dimensão aonde ninguém consegue encaixar Deus, não consegue entender, não consegue explicar Deus. Né, aquele louvor que diz, ninguém explica Deus. E aí as coisas vão sendo trazidas de maneira sobrenatural para a vida dele. Amém? Glória a Deus. Todos conhecem essa história? Você consegue entender a dimensão do sobrenatural na vida de Jó? Como o Senhor foi soberano, grande, sobre a vida desse homem, sobre a casa dele, sobre aquilo que era dele. E aí o Senhor fala isso para mim e para você de uma maneira muito tremenda nessa noite. Quando você tocar o extravagante, eu vou fazer o extraordinário. Quando você tocar. E é tão tremendo porque a palavra de Deus diz que o tempo todo, né, Jó se manteve ali, né, ele ficou firme, mas ainda assim, em Jó 40, abra comigo, nós vamos ler agora. O Senhor vem e diz para ele várias maravilhas, de tudo isso que eu falei para vocês, da grandeza dele, do esplendor dele, né, de como ele cuida da soberania de todo mundo, das estrelas do céu, das montanhas. E aí, a partir do 40, ele diz assim, e disse ainda o Senhor a Jó, aquele que contende o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Meu Deus. Todo o livro de Jó é imenso. Jó tem resposta para cada um dos amigos dele, para cada um que vai lá falar de Deus. E quando o grande soberano, todo-poderoso, aquele que é infinitamente maior do que tudo que pensamos ou imaginamos, fala com ele, ele fala, Senhor, eu não tenho nada para te questionar, eu não tenho nada para falar de ti, eu sou pequeno, eu sou indigno, e eu coloco a mão na minha boca. Sabe o que ele está dizendo? Eu me calo diante de tanta soberania, diante de tanta dimensão, de tanta grandeza. Queridos, se você quer contemplar o extraordinário de Deus e a glória de Deus, você está precisando colocar a mão na sua boca para alguns aspectos da sua vida. Eu não estou dizendo quando você ora ao Pai, mas eu estou dizendo quando você murmura, quando você está irritado e você peca.
Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca mata, a língua mata, e o Espírito vivifica. E se você tem usado a sua boca tem sido maldição na sua vida, você não tem contemplado a dimensão da glória de Deus, do poder e da soberania de Deus, e nem a sua casa, você precisa pedir perdão, e você precisa hoje largar, abandonar esse vício, essa maledicência. Porque a palavra de Deus nos conta, como eu mesmo já falei, no capítulo 42, que a glória de Deus se manifestou de maneira tão sobrenatural sobre a vida de Jó, que tudo se fez novo na vida dele. E o Senhor multiplicou. E será que você não está tendo uma vida onde você não está vendo as coisas acontecerem, não está vendo as coisas desatarem, porque você não tem colocado a mão na sua boca? E eu achei isso muito forte, porque a palavra de Deus está dizendo que sabe o que tem acontecido com aquele que não tem se calado, aquele que não tem colocado a mão na boca, aquele que não está vigiando. Ele não consegue viver mais o sobrenatural de Deus. Que triste. As pessoas precisam clamar pelo sobrenatural de Deus, porque elas não contemplam mais o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus precisa ser natural na minha vida e na sua. Não é algo longe, é algo perto. E eu estava esse final de semana com algumas amigas, nós somos esposas de pastores, e nós éramos 110 esposas. O ano retrasado nós éramos 55 mulheres ali. E a maioria eu ouvia delas, praticamente 30%. Eu não vou porque eu não tenho condição financeira. Eu não vou porque eu não tenho condição financeira. Era a mesma coisa. Porque é caro. É caro quando é para as coisas de Deus. Porque quando é para você comprar uma calça jeans de marca, você paga parcelado. Como o pastor falou, quando você quer um tênis, você paga parcelado. Quando você quer fazer o cabelo, porque é caro, né, gente? Você junta dinheiro. Mas quando é para o Senhor, você não investe. E nós oramos lá o ano passado, eu me lembro de nós estarmos de joelho. E eu falando, Senhor, perdoa essas mulheres, porque elas não sabem o que dizem. Porque nós somos abençoadas. Porque nós vivemos num país, querido, por mais que as pessoas passam muitas necessidades, nós não estamos no nível de extrema pobreza. Nós não estamos na linha da miséria. Nós sabemos sim que muitas famílias passam dificuldade e isso não é vergonha. Amém, igreja? Porque todos nós foi nos dado o dom do trabalho. O Senhor nos ativou para isso, glória a Deus. Tem que trabalhar para comer mesmo. Não vamos fugir disso. E esse ano foi extraordinário a forma com que todos estavam agradecendo ao Senhor. Porque nós planejamos, porque nós nos organizamos, nós pagamos parcelado, nós nos organizamos para comer. Eu falei para as meninas, gente, leva isopor, leva refrigerante, leva biscoito, porque tudo é caro mesmo. Mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor aprove. Saia do seu quadrado, saia dos seus olhos pequenos, saia das suas incertezas, dos seus grandes argumentos, porque para a gente o nosso argumento é grande, mas para a glória de Deus não é. E o Senhor precisa ativar a nossa fé, para que você conquiste coisas extraordinárias. Você não pode limitar quem é o teu Deus. Jesus é infinito. Jesus tem grandes dimensões. Amém, igreja? Fala para o teu irmão que está do seu lado. Coloca a mão na boca. Hein? O Senhor está de olho em você. Quando você vê que começou a vir aquele desânimo, aquela tristeza, aquela murmúria, coloca a mão na boca. Porque vai valer a pena. Amém, igreja? E aí essa dimensão da casa de Marta, de Lázaro e essa dimensão da casa de Jó me trouxeram essa palavra, dessa largura, desse cumprimento, dessa manifestação maravilhosa de Deus, essa plenitude, que ninguém pode definir. E aí eu fui procurar no dicionário o que era dimensão. E é interessante, porque a palavra dimensão
ela tem vários significados, e ela fala justamente isso, que ela não se encaixa em algo que é definido. E se os meninos da mídia conseguissem colocar a foto, você consegue, Dudu? A Ana está aí? A Ana não está aí não, né? Você consegue colocar a dimensão? É muito bonito, é muito lindo, gente, olha. É um objeto, né, de inexistência, daquilo que é tão longe de uma posição que os teólogos, os matemáticos, a dimensão colocam. E eu acho muito lindo. Não é o vídeo não. É a palavra, a definição de dimensão, a foto. E Jesus, esse atributo de Jesus, dessa plenitude de Deus, ele envolve essa dimensão, que excede todo conhecimento, que não tem nenhuma definição da glória de Deus. E aquilo que é tão sobrenatural, nós temos acesso, é tão natural para mim e para você. Precisa ser. E às vezes a gente está tão distante, a nossa casa está tão distante, querido. E a gente não contempla a visita de Jesus na nossa casa. A gente não consegue ver Jesus entrando na nossa casa e dizendo: hoje eu vou repousar contigo. Hoje eu vim com os meus discípulos para me alimentar. Hoje eu vim, visitar meus amigos. Eu quero falar com vocês. E foi muito tremendo que uma pastora lá no congresso, ela falou assim: gente, vocês já observaram tudo que Jesus fez, como Deus usou, como Jesus foi usado para curar, para libertar, para multiplicar depois que ele saía da casa de Lázaro? Jesus saía tão cheio porque ele estava entre amigos. E ele ficava tão feliz em estar entre amigos que ele tinha até mais prazer em salvar o mundo. Então ele saiu de Betânia, ele saía feliz, realizado. E quando nós estamos próximos ao Pai, quando nós estamos em comunhão com a igreja, e aqui em Efésios, a palavra de Deus diz que o poder de Deus é para a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Sou eu e é você. São os amigos de Deus desse século. Sou eu e você, essa geração profética. E quando nós manifestamos o poder de Deus, quando nós buscamos o extraordinário de Deus, gente, o mundo vai ser salvo com muita alegria. Porque tudo que nós viermos a fazer para o Senhor, nós vamos ser ativados em alegria, em amor, em paz. Você está entendendo isso, igreja? O seu dom não é peso. O seu talento não é peso. Pelo contrário, ele é alegria para a glória de Deus. Ele é plenitude do soberano. Mas a igreja de Deus não pode se limitar. Se Deus falar: abre os seus braços e me adore, no meio da palavra, se ative. Como tremendo seria se nós não precisássemos ficar pedindo para a igreja: senta e levanta, mas que vocês fossem livres. Quão tremendo seria se nós pudéssemos deitar e agora no meio do culto dizer: nossa, mas é na igreja, a pastora vai fazer um negócio desse. Mas nós somos livres. Eu estou vendo Jesus ali, eu vou para aquele canto e a glória de Deus se manifesta. Mas nós às vezes nos enquadramos numa doutrina, numa religiosidade, numa igreja que não é igreja, que não é poder, que não é extraordinário. Mas agora, querido, nós podemos fazer isso. Essa palavra ela foi liberada para que você viva o extraordinário de Deus, porque a medida, nem largura, nem altura, nem comprimento, nós podemos definir daquele que é maior e soberano. O Senhor está entre nós. Você sente a presença de Deus aqui nessa noite? E eu quero te convidar para você vir nesse secreto e levar essa ativação, levar essa unção para a tua casa e falar: Senhor, eu declaro, eu quero que eu não vou mais ser o mesmo, que eu vou na profundidade dessa dimensão, que esses raios, que essa glória, que essa plenitude desse conhecimento, eu quero mais. Ainda é pouco. Tudo que temos são gotas. E nós precisamos ter essa imersão. Amém, igreja? Então fique de pé. Como toda terça-feira, venha para o altar. Venha para o altar, mas venha com seus passos de fé ousados. Com sua boca, não para murmurar, mas para adorá-lo. Para declarar a soberania, a majestade daquele que é infinitamente maior do que tudo que você é. Eu não sei como tem sido o teu secreto. Eu não sei se o Senhor tem se revelado a você como leão da tribo de Judá,
ou como águas. A palavra de Deus diz que para Jó, nesse momento o Senhor veio e foi poderoso, e foi grandioso. Para Maria, Jesus se revelou e ela quebrou aquilo que era muito caro, que foi um vaso de alabastro, de uma forma extravagante ao homem. E Jesus se revelou a ela em amor e dizendo que Ele era o Cristo, que Ele era o próprio Deus. Para Lázaro, o Senhor se revelou a ele com uma cura, com ressurreição, com glória. Mas Ele se revelou como amigo, como aquele que tem acesso. Para Maria, o Senhor se revelou ensinando a obediência, a ser a mulher que sabe conduzir as coisas com ordem e decência. E para Jó, de uma maneira sobrenatural, o Senhor o cobriu com vestes, e a palavra de Deus diz que o adornou com esplendor de glória e o vestiu de majestade, de honra, porque a justiça de Deus estava sobre a vida de Jó. E a justiça de Deus está sobre nós nessa noite. Querido, tem acesso a esse Deus que tem dimensões infinitas, que tem largura, comprimento, estatura sobre você. Coloca agora para Deus o seu coração. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes, Senhor, suas vestes reais enchem o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre.
e sempre, reinando para sempre, Senhor. Você está contemplando o Pai, querido? Então não se cale. Largue o seu irmão, levante os seus braços como o sinal de liberdade, de livres, e comece a declarar. Quando você o olha, você está declarando a beleza dele, os atributos. Diga: Senhor, Tu és lindo, Tu és soberano. Aquilo que o Senhor está se revelando a você, na individualidade, começa a responder a isso. A Jó foi como uma tempestade, mas, como eu mesmo disse a Maria, mesmo sendo extravagante, foi com outros sinais. Começa a declarar em voz alta. Às vezes nós somos limitados, e começa a dizer: extraordinário, maravilhoso, soberano, oh, glorioso, soberano Senhor. Jesus, Tu és lindo, Senhor. Quão belo, Senhor, Tu és. Oh Pai, como o Senhor nos aquece. Como é bom estar contigo. Obrigada, Senhor, pelo acesso. Obrigada, Pai, por se fazer, Senhor, pequeno, para que nós tivéssemos acesso a Ti. Obrigada, Senhor, por se manifestar numa dimensão que eu consigo Te ver. Porque o Senhor é lindo, o Senhor é formoso, o Senhor é belo. Obrigada, Pai, por me permitir tocar nas Suas vestes. És lindo, lindo. Oh, formoso, glorioso. Oh, amado, Tu és amado. Queridos, diga: eu Te amo, Senhor. Tu és o meu amado. Eu Te amo, Senhor, com toda a Tua força. Oh, Pai. Aleluias, aleluias. Toda glória a Ti, Pai. Toda honra a Ti. Vem, Senhor. Oh, maravilhoso. Querido Deus, obrigada, Senhor, por se fazer presente em nosso ser, em nosso meio nessa noite. Nós não sairemos daqui como entramos. Obrigada, Senhor, porque nós vamos levar a Tua plenitude, a Tua glória para as nossas casas, para as nossas famílias. Espírito Santo de Deus, a Tua morte não foi em vão. O Teu amor por nós não foi em vão. E nós o declaramos soberano, maravilhoso, ressurreto, para todo sempre. Para todo sempre e sempre. Toda a igreja pode dizer amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, que é glorioso, majestoso, formoso, sem igual. Eu já olho para vocês, né? É porque a gente não é a igreja do véu, né? Mas é lindo o significado, né?
Aí que seríamos como Moisés, teríamos que colocar um véu na nossa cabeça, porque a glória de Deus está sobre você. Olha para o irmão que está do lado e diz isso: a glória de Deus está sobre você. Eu vejo a glória de Deus, amém, em você. Mas fala com verdade, amém. Nós não sairemos daqui como entramos. A palavra de Deus não volta vazia, você crê? Uma glória de Deus nesse lugar. E você está saindo daqui revestidos com essa dimensão do sobrenatural, porque nós não somos normais. E eu tenho certeza, queridos, pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E como Lázaro havia já 4 dias e ele foi ressuscitado, o Senhor ainda pode fazer muita coisa na sua vida. Não chegou o fim. Então é porque tem muita glória para você viver. Tem muita glória, amém? O extraordinário de Deus só está começando. Só está começando. Abraça esse irmão que está do seu lado aí e diga: nós também somos uma família, nós também somos uma casa edificada. Amém? Fala: conte comigo. Conte comigo. É tão bom quando a palavra de Deus diz que Marta e Maria eram os irmãos e elas precisavam de um irmão. A Bíblia diz que não era só não crer na eternidade, mas era uma dimensão de necessidade, porque elas eram solteiras. E quando o irmão está necessitando de alguma coisa, a gente tem que ter o mesmo calor humano, o mesmo amor, de chegar e falar: conta comigo, eu vou atrás de Jesus para curar você, porque Ele vai te curar. É tão tremendo isso, né? Fala para esse irmão que está do seu lado: se você virar para a direita, eu vou lá te buscar, hein? Para a esquerda também eu vou te buscar. É tão bom quando um sente falta do outro, né? A gente tem que ser igreja, a gente tem que ser família. A nossa casa tem que contemplar o extraordinário de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus.